mente, parte 4. Na semana passada, nós falamos sobre duas coisas importantes que precisam acontecer na vida de uma pessoa para que haja transformação genuína. A primeira delas, essa pessoa precisa se tornar uma nova criatura. E isso acontece quando você recebe Jesus, você tem um novo espírito, esse espírito é ligado a Deus, você é uma nova criatura justificada, você agora saiu do reino das trevas e passa a viver na família de Deus, no reino do Filho do seu amor. Agora você não é mais aquela velha criatura, você não é mais aquele pobre, miserável pecador, você é um filho e filho amado. Você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós vimos na semana passada, e igualmente importante, você e eu, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra. Quando você recebe Jesus, a sua mente ela não é resetada, você permanece com as mesmas convicções, entendimentos que você recebeu, ou seja, de onde vier, de onde veio, e à medida que você vai caminhando na verdade, conhecendo Jesus e a palavra, nós vamos renovando a nossa mente e aprendendo qual é a boa, perfeita vontade de Deus, para que a gente agora caminhe na agenda, no projeto, no plano de Deus para a nova criatura. Isso acontece a partir desse processo de renovação da nossa mente, de mudança, de transformação da nossa mente na palavra. E isso é importante demais, porque a gente já sabe pela palavra que crer de forma correta te levará a viver de forma correta. Deus tem para você uma vida super abundante. Deus projetou para você uma vida tremendamente feliz. Você precisa conhecer esse plano, essa agenda de Deus, esse projeto de Deus, a vontade de Deus para a nova criatura, e você indo à palavra, crendo corretamente, você tem condições de viver uma vida abundante e viver de forma correta, em nome de Jesus. Renovar a mente na palavra é esse processo em que tomamos conhecimento da vontade do nosso Pai, do plano, do projeto que Ele tem para nós e passamos a viver da maneira correta, a pensar da maneira correta, passamos a andar, viver e agir na verdade da palavra. É isso que Deus tem para você. Quando você renova a sua mente na palavra, você então consegue perceber a importância de receber, de aceitar, de crer, de confessar o que o seu Pai diz sobre você, o que a palavra diz sobre você, e não qualquer outra pessoa ou circunstâncias. Você aceita, recebe, acolhe aquilo que o seu Pai, através da palavra, diz que você é, diz que você pode, diz que você possui. Amém? Você pode dizer comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, dizem assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, peço a vocês com insistência, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus para nós é bom, é perfeito, é agradável. Amém? A gente precisa conhecer isso na palavra, renovar a nossa mente, abandonar as velhas filosofias, os velhos paradigmas, as velhas convicções da velha criatura e aceitar, receber, concordar, acolher o que a palavra diz sobre nós agora. É assim que você consegue ter ferramentas para vencer nesse tão disputado campo de batalha da mente. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, eu vou trazer esse texto para corroborar com esse texto de Romanos que nós lemos aqui agora. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O religioso pega esse versículo aqui e diz: tá vendo? Fique esperto. Se você está tão apegado ao mundo, às coisas do mundo, fique esperto, Deus não ama você. Ele lê esse versículo e entende e acha que Deus
não ama a pessoa, que o versículo está dizendo que Deus não ama essa pessoa. Na verdade, ele carece de entendimento. O mundo e suas filosofias, o mundo e seus paradigmas e convicções, ele não tem nada para nos acrescentar. O mundo está caído, gente. O sistema do mundo jaz, está deitado no maligno. E é daí, ladeira abaixo para pior. Não tem jeito. Tem jeito para as pessoas. E o jeito para as pessoas que estão aí no mundo se chama Jesus. Jesus é a resposta para cada uma dessas pessoas. Mas o sistema do mundo, a Bíblia diz, isso aí só vai caminhar daí para pior. Mas para a igreja nós estamos guardados, estáveis em Jesus. Amém? Você pode ficar tranquilo e confiar, não importa o que virá aí pela frente. Não importa o que vem pela frente, você está seguro em Jesus. Nele você pode confiar. O mundo não tem nada a oferecer para nós. Mas o religioso, quando pega esse versículo aqui, ele diz, ele prega, ele ensina que, na verdade, se a pessoa está assim e demonstrando muito apego às coisas do mundo, é porque, primeiro, ela não ama a Deus e, segundo, Deus não a ama. O religioso vai sempre trazer a pessoa para esse peso, o legalista vai trazer a pessoa para esse peso, quando, na verdade, o que o texto quer dizer, de fato, e eu quero que você pondere comigo aqui nessa noite, é que quanto mais revelação você tiver sobre o quanto é amado e do tamanho de ágape e o amor genuíno de Deus, menos você amará o sistema do mundo. Quando você vê alguém que está tão apegado ainda ao mundo, e o texto diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o texto está explicando é que, na verdade, essa pessoa ainda não entendeu o quanto é amada. Na verdade, o que essa pessoa ainda não entendeu é o poder de ágape, é a intensidade de ágape, é o quanto ágape pode transformar e mudar a vida dela para sempre. E quando comparar qualquer coisa que está no mundo com ágape, com o amor de Deus, ela vai naturalmente rejeitar o mundo e suas vãs filosofias. A pessoa que está muito apegada ao mundo, ela precisa entender o quanto ela é amada e o quanto esse amor de Deus a perdoou e a livrou de um lamaçal de pecado e das consequências terríveis que o pecado até hoje faz na vida do homem. Mas Deus nos livrou disso em Cristo Jesus. Quando a pessoa sabe o quanto é amada e o quanto ela pode mergulhar, aprender e viver e caminhar nesse amor do Pai, menos ela vai querer o mundo. Mas ela vai entender que o mundo não tem nada para nós. Alguém que ama o mundo e o que nele há, na verdade, não entendeu ainda o quanto é amado e o quanto Deus tem coisas melhores para ele. Deus tem coisas superiores. Deus tem coisas melhores para todos nós. Deus tem um projeto de vida abundante, sobrenatural, para que a nova criatura viva sobre esse projeto. Amém, gente? E para conhecer esse projeto, e para viver, caminhar, andar nesse projeto, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra. Por isso, esse convite, domingo após domingo, nessa série, renove sua mente na palavra e passe a enxergar a vida abundante que Deus projetou para você. Quantas pessoas são crentes, são salvas, estão na igreja, mas vivem uma vida muito aquém da vida que Deus projetou para elas, porque não renovaram suas mentes na palavra para aprenderem qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para elas, para que elas possam viver não apenas salvas, mas abençoadas em seus casamentos, em suas famílias, prósperas, curadas, saradas, uma vida genuinamente abundante em Cristo Jesus. E nesse processo de entendimento e revelação dessa nova vida que Deus desenhou, que Deus planejou, projetou para nós, é necessária a remoção da consciência do pecado e a renovação da mente na consciência da justiça. Hoje eu quero trazer em especial esses dois pontos muito importantes para que você possa, dentro do quesito renovação da mente na palavra. Domingo passado nós falamos sobre se tornar uma nova criatura e renovar a mente na palavra. Dentro de renovar a mente da palavra, nós precisamos entender a importância da remoção da consciência do pecado e de quanto a gente precisa estar consciente da justiça. Isso vai fazer com que a sua alma, a sua psique prospere na verdade.
Isso vai te dar ferramentas para que você, em meio a essa batalha da mente, desse campo tão disputado, você possa vencer. E vencer firmado na palavra. Esse é o verdadeiro campo espiritual de batalha que a igreja precisa estar alerta. O diabo já foi derrotado. O diabo, os demônios e todo o inferno já foi derrotado por Jesus. A igreja parte da vitória de Jesus. O verdadeiro campo de batalha que eu e você temos que prestar atenção, estarmos alertas, é esse campo de batalha da mente. Porque quando nós somos renovados pela palavra, nós recebemos em nosso espírito a ministração dessa vontade de Deus e a nossa mente fica muitas vezes querendo sabotar por conta de convicções, preceitos, paradigmas antigos que precisam ser removidos, que precisam cair. Muitas vezes a gente aceita setas, dardos inflamados, que vêm para dizer na sua mente que você não é o que Deus diz que você é. E quantas pessoas achando que Deus está chateado com elas hoje? Quantas pessoas achando que Deus não as ama mais? Que Deus quer castigar elas? A consciência do pecado começou quando o homem, que fora feito em justiça, em perfeição, o homem caiu, ficou destituído, separado, condenado, amaldiçoado por conta do pecado. E você pode ver na palavra de Deus que Deus tinha uma rotina de visitar esse homem no jardim e diariamente conversar com esse homem e se relacionar com o homem no jardim. Até que um dia, depois da queda, Deus vai ao jardim e chama o homem. E o homem estava o quê? Escondido. Achando que podia se esconder de Deus, porque ele estava envergonhado, porque passou a perceber que estava nu e isso incomodou ele, porque ele agora recebeu algo que ele não tinha até aquele momento. A consciência do pecado. E o que a consciência do pecado faz? Só nesse trecho aí de Gênesis você já consegue entender que a consciência do pecado te faz querer se esconder de Deus, se afastar de Deus, ter medo de Deus. A consciência do pecado faz todo sentido para a velha criatura, devedora, afastada, destituída, mas não faz nenhum sentido para a nova criatura em Cristo Jesus. Se você entende que você hoje é justiça, a consciência do pecado não faz nenhum sentido para você mais hoje. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 56. Desde que isso aconteceu, o homem passou a viver com isso, o homem caído, destituído, e a lei traz isso muito fortemente. Veja o que diz esse texto. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que a Bíblia diz, gente? A força do pecado é a... Porque tem tanta gente aí dizendo que a força do pecado é a graça. Esse povo que prega a graça, essas igrejas que pregam a graça, elas estão incentivando as pessoas a pecarem, dando força para as pessoas pecarem. É isso que a palavra diz, gente? A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Eles não conseguem entender que quanto mais lei pregar, mais força está dando para a consciência do pecado e as pessoas vão mergulhando cada vez mais no pecado. Se não fosse pela lei, eu não conhecia o pecado. Por isso o texto bíblico diz que a força do pecado é a lei, não é a graça. Pelo contrário, a graça é que vai te dar capacitação para vencer. E viver uma vida que não é mais dominada pelo pecado, diz a Bíblia. Nós não somos mais dominados pelo pecado. A gente tem a graça do nosso lado. A graça é essa ajuda, é essa capacitação que você precisa para vencer. Amém, gente? O que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Por isso que em Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Quanto mais lei, mais consciência do pecado. Mais uma vez, Deus não deu a lei para o homem para que o homem batesse no peito e dissesse: eu vou cumprir toda a lei. Isso jamais aconteceu. 1500 anos de vigência da lei e ninguém pôde com ela. Mas Jesus pôde com ela. E a Bíblia diz que ele veio, cumpriu a lei e nos libertou da maldição da lei. Deus não deu a lei ao homem para que ele batesse no peito e dissesse: eu vou fazer tudo que está aí. Mas que ele chegasse à sua insuficiência. Diante disso dissesse: não, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador já veio, o seu nome é Jesus. Ele está disponível para nós. O que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mais uma vez, a consciência do pecado, a separação, o medo
de Deus, a vergonha de Deus, faz sentido para a velha criatura, mas não faz sentido nenhum para a nova criatura. Nenhum. A lei coloca o pecado sobre uma lente de aumento. É isso que ela faz. Veja o que diz Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa ou o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa palavra aqui, avultar, é colocar sobre uma lente de aumento, é dar um destaque naquilo ali. Essa foi a função, está aqui escrito. Por que a lei? Para que o pecado fosse colocado em destaque, para que o homem, diante da lei, dissesse: eu preciso de um Salvador. Qual era o problema de Jesus com os religiosos daquela época? Os escribas, os fariseus, os saduceus, eles achavam que eles cumpriam toda a lei. E o resto das pessoas, o resto da humanidade, tudo miserável, pecadores. E Jesus vem e mostra para eles: vocês não cumprem a lei. No nível da lei, vocês não cumprem a lei. Vocês precisam entender a insuficiência de vocês. Jesus nunca teve problema, nem nenhum tipo de conflito com o pecador, com os doentes, com os que sabiam que precisavam dele, mas com esses religiosos que achavam que eram autossuficientes e poderiam se justificar diante da lei. A lei só serve para avultar o pecado e colocar ele sobre uma lente de aumento. Quanto mais lei pregada, quanto mais lei, acredite isso, quanto mais lei pregada das plataformas, quanto mais lei, mais a consciência do pecado aumenta, mais o povo mergulha em pecado. A força do pecado é a lei, diz a Bíblia. Quanto mais graça, quanto mais você entende quem você agora é em Jesus Cristo e renova sua mente nessa verdade, mais você consegue viver livre do pecado. Amém, gente? Por isso que a gente não abre mão de pregar a genuína graça. Essa graça que liberta genuinamente. A consciência do pecado te faz sentir separado, acusado, condenado. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você lembrar do texto de Gênesis, você vai ver. O que a consciência do pecado faz é apenas isso. Fazer com que a pessoa se sinta destituída, separada, envergonhada, acusada, condenada. Você consegue perceber que isso faz todo sentido para a velha criatura? Mas quantas pessoas estão hoje na igreja? Atenção, quantas pessoas estão hoje nas igrejas com medo de Deus? Quantas pessoas estão hoje na igreja envergonhadas em relação a Deus? Quantas pessoas estão hoje na igreja achando que Deus é um poderoso castigador que está na esquina, pronto para castigá-las, ensinar algo para elas e castigá-las? Quantas pessoas, por não entenderem Deus, justificação e quem são em Cristo Jesus, hoje não entendem o que é entrar e viver com ousadia diante do trono da graça de Deus, sabendo que você é aceito, porque a consciência do pecado que vem pela lei não consegue fazê-las enxergar. Elas estão com fortalezas em suas mentes e ainda vivem como vivia a velha criatura. Vocês estão compreendendo? Quando a gente fala de renovação da mente, de batalha na mente, é importantíssimo entender que a consciência do pecado, da separação, da destituição, não faz sentido para a nova criatura. Pastor, e qual consciência que eu tenho que ter? Você já vai ver. A consciência do pecado faz a pessoa sentir que está separada de Deus e por isso morta, acusada, culpada, condenada, que está devendo alguma coisa. O tempo todo a consciência do pecado vai mostrar para você está devendo alguma coisa. Sempre te falta alguma coisa. E por isso Deus não te ama, você não consegue atingir a salvação e você fica com medo, envergonhado de Deus. Tem gente que não quer nem orar, porque Deus não deve ter mais paciência comigo, eu já errei tanto. Consciência do pecado lá em cima. A consciência do pecado não faz sentido nenhum para a nova criatura. Mas pastor, o Espírito Santo, a Bíblia não diz que o Espírito Santo, ele nos acusa em relação ao pecado, ele tá em nós e ele, o tempo todo ele nos acusa, o tempo todo ele nos convence do pecado, não é isso que a Bíblia diz? Não. Primeiro, acusador é o diabo, não é o Espírito Santo. Tem gente que fica atribuindo ao Espírito Santo o que o diabo faz. Quem te acusa é o diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence
o mundo do pecado. Eu e você já estivemos lá. E o Espírito Santo já nos convenceu, amém? Quem já foi convencido aí? Quem já se arrependeu e já recebeu Jesus? Você não é mais do mundo. Então o Espírito Santo hoje está fazendo o que com a igreja? O Espírito Santo hoje convence a igreja da justiça. Ele convence o mundo do pecado e a igreja da justiça. Porque quando a igreja entender que ela não, em Cristo, ela não é mais aquela velha criatura pobre, miserável, pecadora, destituída, separada, que vive com medo de Deus, quando ela entender que em Cristo agora ela foi reaproximada, qualificada, justificada. Você pode viver, caminhar na presença de Deus todos os dias, 24 horas, certo de que Deus não vai fulminar você. Pelo contrário, Ele te abraça e te acolhe todo momento. Isso não tem nada a ver com o teu mérito. Isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com a obediência e com o mérito de Jesus. Porque se dependesse da dignidade, do mérito ou da nossa obediência, estaríamos todos fracassados nesse sentido. Ninguém pode, diante da lei, se justificar. Mas por isso, Deus enviou o seu Filho, Jesus. E todo aquele que está nele, você está apoiado nele? A sua fé está depositada nele? Então a Bíblia diz que quando agora Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus estampado em você. Você que está em Cristo Jesus. É por isso que você é plenamente aceito. Quer ver você confessar agora uma coisa que muitas vezes pode bugar a mente de muita gente? Diga, eu sou plenamente aceito. Meu Pai jamais vai me rejeitar. Você pode falar isso com convicção? Eu sou plenamente aceito. Meu Pai Celestial jamais vai me rejeitar. Eu estou em Jesus. É isso aí. Você fala isso no domingo aqui, na segunda-feira, por algum motivo você erra, tropeça, o diabo vai lançar. Tá vendo? Você não é justiça nada. Tá vendo? Você é pecador e tudo mais. Ele vai te levar sempre para a perspectiva das obras. Enquanto a palavra quer que você entenda e renove a sua mente na perspectiva da sua nova natureza hoje. É quem você é em Cristo Jesus. A consciência do pecado faz sentido para a velha criatura, mas para a nova criatura não faz sentido nenhum. E o que é a consciência da justiça? Deus te declarou justo. Tome consciência disso. Romanos 8,33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. De uma vez por todas, tome consciência disso. Essa é a consciência que você tem que ter agora. E uma das coisas que o Espírito Santo mais quer fazer pela palavra é nos revelar Jesus. O Espírito Santo está aqui hoje para convencer você de que em Cristo você é a justiça de Deus. E que isso não tem a ver com o teu mérito, mas com o mérito de Jesus. Você não se tornou justo. Entenda, filho de Deus, filha de Deus. Você não se tornou justo porque praticou atos de justiça, mas porque Deus te justificou, te declarou justo em Cristo Jesus. O pecador não é pecador porque pecou, mas porque recebeu uma natureza que foi herdada de Adão, que pecou e representou toda a humanidade. E a Bíblia diz que por conta da desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Mas a Bíblia também diz que por causa da obediência de um, a saber, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Qual é a consciência que você tem que ter hoje? Medo de Deus? Vergonha de Deus? Se você sabe que você é justiça, você pode com ousadia não entrar e sair, mas viver 24 horas na presença de Deus, sem nenhum medo de ser rejeitado. Você está em Cristo Jesus, você é plenamente aceito. Essa é a verdade. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você pode dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quantas pessoas podem dizer isso com convicção para todo mundo e o inferno inteiro ouvir? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer? Isso mesmo. Diga isso amanhã, na terça, na quarta. Quando vier a acusação,
Quando vem a acusação, acerta o dardo, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus se identificou, diz a Bíblia, com a nossa natureza de pecado. Hoje, você e eu, nós precisamos nos identificar com a nova natureza que Ele nos deu. Por isso a Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos neste mundo. E isso é o que mais pesa na mente de muita gente. E isso não tem a ver com o seu mérito. Por que a igreja é frágil nisso? Porque a igreja, né, nós temos uma vida natural, normal, trabalhamos, né? Por exemplo, eu sou engenheiro, trabalho na indústria já há mais de 20 anos. E lá é o seguinte, gente. Se eu merecer, eu sou promovido. Se eu não merecer, além de não ser promovido, eu posso inclusive ser demitido. Lá é mérito mesmo. É assim ou não é? Na sua empresa é assim também, gente? O que a gente faz? Porque a gente está acostumado com um sistema de meritocracia, a gente quer trazer isso para a igreja, para o reino de Deus. A gente acha que só isso faz sentido. E quando alguém diz, olha, não tem a ver com o seu mérito, mas com o mérito de Jesus. Ele o fez pela graça. É gratuitamente essa salvação. Você só precisa crer, aceitar. Aí a pessoa pensa assim como um paradigma. Gente, não pode ser tão simples. Não pode ser tão fácil. Tem que ter algum esforço meu. Eu tenho que merecer. Porque na tua mente, no natural, você está acostumado com um sistema de meritocracia e quer trazer isso para o reino de Deus. Isso não faz nenhum sentido quando você olha para a graça. Quer ver? Olha o que diz Romanos 3, versículos de 21 a 26, dizem assim: mas agora, sem lei. Você pode dizer, sem lei? Não tem a ver com a lei agora. Com o mérito de fazer, de cumprir a lei. Sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus. A justiça de quem? A nossa? Não, a de Deus. A justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Quantos creem aqui em Jesus? Você crê em Jesus? Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pois não há distinção, porque todos pecaram, destituídos, separaram, ficaram da glória de Deus. Essa era a condição do velho homem. Mas o texto não para aí no 23, ele segue no 24 dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Olha como a Bíblia, desse trecho aqui, o apóstolo Paulo é tão enfático que ele chega a dizer: sendo justificados gratuitamente pela graça. Para que você entenda, não tem a ver com mérito. Gratuitamente pela graça. Gratuitamente pela graça. É para você entender mesmo. Não tem a ver com o seu mérito. E nessa hora a cabeça do religioso diz: não pode, não pode, não pode. Porque lá no trabalho eu tenho que merecer. Vocês estão compreendendo? O texto continua dizendo: ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, a justiça dele, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Eu não entendo como pessoas até hoje dizem: Deus é amor, mas é justiça. Não sei porque usa esse mais como se fosse uma contradição. Deveria dizer: Deus é amor e justiça. Ele demonstrou o seu amor. A Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco. Quando deu Jesus, quando nós éramos ainda pecadores, destituídos. Mas ele deu Jesus por alguém que não valia nada. Ele deu Jesus por nós. Nessa condição, separada, pecadora, destituída, Deus prova o seu amor para conosco. Ele é amor e justiça. Olha o que o texto diz: ele é o justo, mas ele é também o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Deus é justo e faz o pecador justo. Através da obra dele, pela fé em Cristo Jesus. Ele nos encheu dessa justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Você não deve nada ao diabo. Quando o diabo te acusar, você pode dizer: eu sou justiça de Deus. Você não deve nada para ele. Jesus, quando foi à cruz, gente, Deus é justo. O pecado precisava ser castigado, diz a palavra. Sabiam disso? O pecado precisava ser castigado. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. E quem merecia esse castigo, adivinha quem era? Eu e você. Todos nós merecíamos esse castigo. Mas Deus nos amou tanto que mandou o seu filho
para se identificar com a gente, em forma de homem. Ele levou esse filho dele até a cruz e ele castigou em Jesus toda a culpa, toda a punição, toda a sentença pelo pecado de toda a humanidade. Deus resolveu castigar no seu filho Jesus. Toda a ira pelo pecado, Deus resolveu castigar em seu filho Jesus. Deus condenou Jesus naquela hora, em nosso lugar. E por isso, a Bíblia diz, ele se fez pecado, ele se fez maldição, condenação, destituição, e hoje nós fomos feitos justiça de Deus por causa disso. Deus sentenciou Jesus e puniu Jesus pelos nossos pecados. Ele não pode nos punir por isso, porque ele já puniu Jesus. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Ele já puniu Jesus. Ele não seria justo se ele punisse Jesus, sentenciasse Jesus pelo pecado e fizesse isso comigo e com você também. Ele escolheu fazer isso com o filho dele para nos amar. Porque ele nos amou e nos amou incondicionalmente. Você consegue se alegrar com isso? Você consegue ser grato por isso? O tamanho do amor de Deus é esse por mim e por você. O tamanho de Deus é esse, é isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por seu amor incondicional. Obrigado porque você foi até o final em fazer isso com seu filho. Por mim, para me ganhar, para ganhar você. Deus é lindo, o amor dele é lindo, é incompreensível no natural, é incompreensível. No grande tribunal do universo, o grande juiz de todo o universo, nós estávamos lá como réus, ele olha para o sacrifício de Jesus e o sacrifício de Jesus atendeu às expectativas e satisfez a justiça de Deus pelo pecado, atendeu. A Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício, isso me atende. Isso satisfaz a minha justiça. Eu recebo isso aqui. Eu aceito isso. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo, foi aceito. Procuraram um defeito nele, não acharam. Sacrifício aceito, perfeito. E quando ele bate o martelo olhando para nós, diante desse sacrifício perfeito, ele libera a palavra: eles estão justificados. Eles estão justificados. É essa consciência que você tem que ter. Mas sem essa consciência, o que você vai fazer? Vai continuar com medo de Deus? Vai continuar com vergonha de Deus? Querendo se esconder de Deus? Quando você pensar nisso, lembre, isso é consciência do pecado. Não faz sentido nenhum para a nova criatura. Deus já resolveu em Jesus o problema do pecado e nos livrou completamente. E tem uma agenda, um projeto, planos melhores para a gente viver agora. A consciência da justiça é o que te dá, é o que me dá certeza de que nós fomos aproximados, aceitos, qualificados. Romanos 3, 24, mais uma vez para você. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E para que você entenda de uma vez por todas, como justificados, agora, todos nós que estamos em Cristo, nós temos paz com Deus. Escute, não é a paz de Deus. Quando a Bíblia fala paz de Deus, é que em meio a tantos problemas, dificuldades, desafio da vida, você está cheio de Deus, você pode ter paz em meio a todas essas dificuldades, problemas e viver em paz. Porque você sabe, Ele está com você. Ele vai te ajudar. Ele é por você. Ele trabalha por você e em você. Isso é paz de Deus. Você pode ter paz. Essa paz que excede entendimento. Mas quando esse texto aqui diz a paz com Deus, está se referindo à qualificação, justificação, à aceitação. Nós não tínhamos paz com Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós éramos, antes de Jesus, filhos da ira. Separados, condenados, mortos. O homem não tinha paz com Deus nessa condição separada. Hoje, nós temos paz com Deus. O que significa dizer que eu e você, nós podemos viver mais uma vez na presença de Deus 24 horas sem nenhum senso de medo, sem nenhum senso de culpa. Você pode ter certeza, se você está em Cristo, você é plenamente aceito. Você é plenamente aceito em Cristo Jesus. Agora você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus, porque o que Deus precisava para satisfazer a sua justiça pelo pecado, Ele já despejou em Jesus.
Ele condenou em Jesus o Cordeiro que se entregou em nosso lugar. A justiça de Deus foi satisfeita. E nele, em Jesus, nós fomos feitos justiça. Por isso que Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode fazer essa confissão de fé comigo? Diga: eu tenho paz com Deus. Deus me aceita. Diga: Deus me ama. Deus me acolhe, me recebe. Ele é por mim. Quando vier a seta dizendo: não, ele não gosta de você, ele vai castigar você, você não vale nada, diga: eu sou justificado, qualificado, eu sou filho profundamente amado, aceito, meu pai não vai me rejeitar, ele me abraça, eu estou em Jesus. Vocês lembram? Eu disse que a consciência, mostrei aqui para vocês, a consciência do pecado faz a pessoa se sentir destituída, separada, condenada, tudo aquilo. A consciência da justiça te dá a certeza. Não estou falando de sentir agora. A consciência da justiça te dá a certeza de que em Cristo você é profundamente amado, altamente favorecido, plenamente perdoado, reconciliado, justificado, remido, redimido, aceito, salvo, qualificado em Jesus. Em Jesus. A consciência do pecado tem feito muitas pessoas dentro da igreja se sentirem separados, com vergonha de Deus, com medo de Deus. A consciência da justiça, que é o que eu e você precisamos ter hoje, como novas criaturas, nos dá a certeza, não é sentir, nos dá a certeza pela palavra que nós somos plenamente aceitos, qualificados, justificados, remidos e redimidos em Cristo Jesus. Ora, gente, você vai ficar dando ouvido a acusações do diabo? Sério? Você vai ficar dando ouvidos a acusações do diabo que está te levando para tristeza, uma depressão profunda, uma ansiedade profunda, dizendo que você não é amado, que Deus não gosta de você? Você vai dar lugar a esse desdentado? Ele cresce quando ele trabalha na vida e fica tentando a vida de alguém que não conhece quem é em Jesus, mas a pessoa que conhece quem é em Jesus pela palavra, dessa pessoa o diabo corre, porque embora ele tente e ele é insistente, ele vai ficar tentando o tempo todo. Todas as vezes ele vai ser rejeitado com seus pensamentos, com suas ciladas e sofismas. Todas as vezes ele vai ser rejeitado porque você está firmado na verdade. Ele não vai enganar você se você sabe que você é filho profundamente amado, altamente favorecido, plenamente perdoado, passado, presente e futuro. Você não deve nada para o diabo. Vocês estão compreendendo? Amém, gente? Escute e entenda de uma vez por todas. Deus não está com raiva de você. Deus não pode castigar em você o que Ele já castigou em Jesus. Ele é justo. Deus te ama incondicionalmente. Deus te salvou gratuitamente, sem as obras, sem seus méritos, somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode dizer: eu não devo nada a ninguém, eu sou salvo. Eu sou genuinamente livre. Diga: eu sou genuinamente livre. Escutem aqui. Essa é a verdade que nos capacita a vencer nesse campo tão disputado, que é o campo de batalha da mente. Amém? Você pode ficar de pé e aplaudir Jesus Cristo. Aplauda Jesus com toda a sua força. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.